Sejam bem-vindos a mais uma aula de bioengenharia de solos. Nesta aula abordaremos aspectos relacionados à escolha dos elementos vegetativos. A escolha da vegetação é um dos elementos mais importantes para a bioengenharia, visto que a bioengenharia ela já vai se basear na utilização de vegetação. Então é importante que se observe alguns parâmetros, alguns aspectos para que realmente o modo como essa vegetação escolhida ela é utilizada, realmente ela atinja o objetivo que é conter encostas ou controlar erosão, recuperando assim áreas degradadas. Os condicionantes para a escolha da vegetação são condicionantes edáficos, climáticos e ambientais. Os condicionantes edáficos estão relacionados à adaptação das espécies às condições locais. Então, para tal, é necessário o conhecimento de características de algumas propriedades dos solos, como o pH, a textura, a toxidez, drenagem, salinidade, matéria orgânica e fertilidade natural. Vocês lembram, que lá na elaboração do projeto de bioengenharia, essas questões de pH e teor de nutrientes estavam relacionadas às propriedades químicas, no estudo dos solos. Então, de fato, é necessário que se tenha essas características, conhecimento dessas propriedades físicas que são determinadas em laboratório, em análises laboratoriais, para que a gente entenda. Obviamente que nesse contexto sobre a adaptação das espécies, a adaptação das espécies às condições locais, é óbvio que seria muito mais interessante a escolha de vegetação, enfim, de plantas que ocorrem nas áreas adjacentes, nas áreas ali ao entorno, visto que já estão acostumadas com as condições locais. Também por isso a necessidade de, quando a gente imagina no plano de recuperação de áreas degradadas, o estudo e a caracterização também do meio biótico. Quando a gente pensa nos fatores climáticos, de fato, é o fator de maior importância, E justamente nesses condicionantes climáticos, a gente tem que pensar nos déficits hídricos, na umidade relativa, na precipitação anual, E quando a gente escolhe, no momento da escolha da vegetação, é de extrema importância, que para tal, que seja observada a questão de tolerância à seca e geadas dessa vegetação. Como é que a planta suporta? A vegetação ela vai suportar tal variação de temperatura, tal seca ou geada, enfim, é importante essa análise. E também as temperaturas médias anuais, isso é de extrema importância. Mas acaba que esses estudos, esses condicionantes climáticos, eles são um pouco problemáticos porque, ao contrário dos edáficos, que são possíveis a reprodução artificial, os climáticos eles não permitem isso. Então, de certa maneira, são condicionantes um pouco mais problemáticos, mas são os mais importantes. E já os condicionantes ambientais, eles são função de quê? Basicamente, para essa análise, a gente precisa ter em mente a rapidez, o crescimento, a rapidez de germinação e desenvolvimento das espécies que podem ser escolhidas, a segurança da recuperação ambiental. E o que quer dizer com segurança da recuperação ambiental? Está relacionada a... Existe ali em si, aquela vegetação escolhida, ela pode ser problemática para o entorno? É sempre bom pensar nessa segurança ambiental. Nos objetivos de sua utilização, e também em algumas exigências legais. Questão de que
existem espécies que são proibidas em determinado lugar, determinada área, que podem, né, terminar prejudicando. Então, as exigências legais e a segurança de recuperação ambiental são coisas muito conjugadas. Na realidade, esse slide, todos os condicionantes ambientais que são descritos aqui, eles devem atuar de forma muito conjugada, né? A rapidez do crescimento tem a ver com o objetivo desse trabalho e que tudo tem que estar embasado nas exigências legais e também na segurança dessa recuperação ambiental. Outros condicionantes ambientais, né, são a longevidade, né, pensando o objetivo, a utilização a função dessa planta na minha intervenção, na minha recuperação, ela tem um caráter temporário ou não, né? Então, precisa-se ter noção do ciclo dessas plantas. Tipo assim, é melhor um ciclo anual, é melhor um ciclo, plantas de ciclo perene, porque eu quero uma intervenção definitiva. Não, eu quero uma intervenção que a função daquela vegetação ela é temporária, né? Então, eu vou optar por uma planta de ciclo curto, enfim, né? Esses aspectos. A produção de biomassa, né? Funções de crescimento e efeitos paisagísticos, fixação de nitrogênio. E quando a gente pensa em fixação de nitrogênio, o que se tem? Muitas vezes nas áreas degradadas, os solos eles acabam sendo muito pouco férteis ou então estéreis mesmo. Então, aconselha-se muito a utilização de plantas de leguminosas que ajudam, né, na fixação de nitrogênio, aumentando assim a fertilidade do solo. É muito importante a análise da dormência dessas sementes, né? Pensando não só em dormência, mas em vigor, em resistência a pragas, justamente por conta de um seguinte fator, né? A intervenção ela vai ser toda feita, toda a vegetação introduzida ali, ela vai ser realizada por meio de sementes. Então, para que não haja uma competição, uma competição muito grande inicial e talvez atrapalhe o objetivo desse projeto, né? Então, talvez seja interessante a escolha de espécies diferentes, né? Com dormências diferentes. Então, com isso, elas conseguirão germinar e desenvolver em épocas diferentes, o que vai reduzir essa competição, essa competitividade inicial. A palatabilidade para a fauna, né? Essa vegetação que está sendo inserida, ela vai ser boa para a fauna local, né? Também é interessante, porque com isso, a questão de dormência, de variedade de espécies, né? Plantas que são palatáveis à fauna. Com isso, a gente acaba caindo em outro condicionante ambiental, que é a biodiversidade, né? Que é muito importante, justamente com o auxílio de um grande número de espécies, né? Plantas de diferentes portes, desde gramíneas, né? Também gramíneas, leguminosas, pensando que as leguminosas são muito importantes para a fixação de nitrogênio. E com isso, né, a gente procura manter, né, a biodiversidade e também a sustentabilidade da vegetação. Aí a gente pensa, quando a gente resolve analisar a palatabilidade da fauna, né, mas qual que de fato é a principal importância? Além da gente pensar que é a alimentação dos animais que estão inseridos naquela área, né, muitas vezes a disseminação de sementes, enfim, de desenvolvimento, muitas vezes a disseminação das sementes é feita por conta dos animais que consomem uma fruta, uma semente e acabam
evacuando em outro lugar, enfim, e assim, né, disseminando essa vegetação e também consolidando e aumentando também a biodiversidade. A gente viu que são muitos condicionantes para a determinação da seleção de uma espécie vegetal para que a gente utilize nas técnicas de bioengenharia. E existem alguns estudos que tentam sistematizar a caracterização do solo e da área degradada. Então eu vou apresentar um sistema de classificação das condições do solo que ajudam a orientar assim ao tipo de planta que é necessário, né, para quais são as características de uma planta para que ela possa ser utilizada conforme aquelas condições. Bom, a gente pode analisar as condições do solo, o clima e, né, o perigo à erosão ou a suscetibilidade à erosão aí. Bom, então a gente tem 3 parâmetros iniciais: condições do solo, clima e suscetibilidade, perigo e erosão. Bom, quando a gente analisa o parâmetro A, condições do solo, né, a gente pode ter, em todos os casos, uma nota de muito bom a muito ruim, né? Então a gente tem o nosso sistema de essa sistemática vai me gerar a seguinte informação. Exemplo, A1, B2, C4, né, que vai me dizer que eu tenho um solo muito bom, um clima bom e uma condição à erosão, aí, uma suscetibilidade à erosão ruim, tá? E vamos se basear em que essas análises? Bom, quando a gente pensa em condição de solo, a gente está analisando granulometria, permeabilidade, umidade, pH, densidade, retenção de água, textura, toxidez, nutrientes. Então, de um modo geral, essas condições dos solos, né, remetem a quais fatores, a quais condicionantes que nós vimos nos slides anteriores? Bom, aos condicionantes edáficos, né, que justamente está ali trabalhando com as características mesmo, algumas propriedades químicas do solo. Quando a gente pensa em clima, a gente vai avaliar flutuações e média de temperatura, distribuição da precipitação, frequência dos períodos secos, evaporação, condições de luz, umidade do ar. E quando a gente pensa na suscetibilidade à erosão, a gente tem declividade, erodibilidade, tempo, escoamento subsuperficial, estruturas geológicas. Lembrando que quando a gente pensa em erodibilidade, a gente está falando do quê? Né? Da capacidade que o solo tem de resistir à erosão, não é? Bom, então vamos pensar. Qual seria a característica de uma planta para uma área que é classificada como A4, C3 e B2. Então a gente vai pensar que eu tenho uma condição de solo que é ruim, né? Uma condição climática que é boa e uma suscetibilidade à erosão que é regular, que é média, né? Então eu preciso de uma planta que atenda a quais requisitos? Basicamente, vamos pensar, o fato da condição do solo ser A4, significa dizer que ela é ruim, né? Então não deve ser muito fértil, enfim, isso o solo, né? Então, com isso, eu preciso de uma planta que não requer muita fertilidade, justamente porque a gente sabe que o solo não tem condições boas. Então, a fertilidade deve ser baixa, o nível de nutrientes também deve ser baixo. Então, quero uma planta que não requer fertilidade, né? E Deméter é a deusa da fertilidade. Foi só o exemplo que eu usei. Bom, quando a gente pensa
em C3, a gente está falando de uma condição irregular, para a sustentabilidade do solo. Então, consequentemente, né, eu preciso de uma planta que tem crescimento rápido, né, que é de rápido crescimento. E por fim, quando a gente pensa em uma condição climática, né, boa ali, uma condição climática boa, e não só a condição climática, mas também, né, associado aos problemas de suscetibilidade à erosão e a problemas de fertilidade, a gente precisa de uma planta também que seja caracterizada por profundo enraizamento, né? Aqui eu coloco o vetiver porque é uma planta. A gente vai ter uma aula só sobre o vetiver, que ela, do ponto de vista da bioengenharia, ela é muito interessante, né? Muito interessante, porque ela tem diversas funções, inclusive para remediação ambiental, né? E nesse caso aqui eu só quero representar que ela, né, tem raízes profundas. Então, nessas circunstâncias eu precisaria, né, numa área caracterizada por A4, C3 e B2, eu precisaria de uma planta que tem um enraizamento profundo, de rápido crescimento e que não requer muita fertilidade. Então percebam que essa sistemática para a classificação para a caracterização dessa área já ajuda bastante, né, para que você entenda qual é a planta mais indicada ali naquele cenário. E a grande questão a gente está falando de planta, de escolha de planta, de vegetal, vegetação nativa versus vegetação exótica ou introduzida, né? Quem ganha nessa parada? Bom, de um modo geral, a vegetação nativa ela tem lá a sua vantagem justamente porque já é adaptada. Então, do ponto de vista edáfico, ela é interessante porque ela já é adaptada àquela condição local. E deve-se tomar bastante cuidado com vegetação exótica, né? Por motivos legais, né, que pode ser que tenha alguma limitação legal, e um outro fator importante. Na maior parte das vezes, uma vegetação exótica, ela pode sobrepujar a vegetação nativa, matar a vegetação nativa e colonizar toda aquela área. Então, deve-se tomar muito cuidado com a vegetação exótica, né? Porque justamente ela não é daquele lugar, então ela pode causar também grandes danos ambientais. E vamos pensar, uma vez escolhida a vegetação, quais são as maneiras para que a gente possa, né, instalar essa vegetação? Basicamente, na bioengenharia, a gente vai ter três possibilidades. A utilização de sementes, como, né, eu já citei anteriormente, inclusive com análise da dormência, vigor e resistência à praga dessas sementes, né, através de mudas e também, né, através de estacas vivas. Os procedimentos de instalação são diferentes, são técnicas diferentes, né? Você tem técnicas para as sementes, técnicas para as mudas e técnicas para as estacas vivas, sobretudo que até o momento de coletar essas estacas tem um momento certo, né? Uma época certa do ano, né? Não só para coletar, mas também para instalar. Então, né, tem todas essas coisas. Então, basicamente, vamos utilizar mudas, sementes e estacas vivas para instalar essas plantas. Nas próximas aulas, nós veremos, né, as técnicas de bioengenharia, enfim, para os elementos vegetativos. E por hoje é só. Até mais.